Pulmões, órgãos de contato e relacionamento com a vida e o ambiente. Os dois pulmões, direito e esquerdo, são os principais órgãos da respiração. Em seu interior encontram-se os alvéolos, que realizam as trocas gasosas. Parte do oxigênio inspirado passa para a corrente sanguínea e o gás carbônico trazido pelo sangue é eliminado. No âmbito metafísico, os pulmões são considerados órgãos da vida, que possibilitam o contato do ser com o ambiente. Eles refletem nossa capacidade de absorver o que existe ao redor, bem como nossa exteriorização. Refere-se ao processo de troca ou ato de dar e receber. A saúde pulmonar depende da predisposição à vida, do firme propósito de existir, da vontade de interagir com o ambiente e da habilidade em manter as relações interpessoais. A negação da vida dificulta o processo de absorção do oxigênio. Aquilo que temos para ser expresso manifesta-se nas paredes pulmonares, estimulando o mecanismo de expiração. Os bloqueios na exteriorização dos conteúdos internos podem provocar alterações no mecanismo natural da troca gasosa. As doenças pulmonares são as principais causas da morte da maioria das pessoas que desistem de viver, quer seja por causa de uma doença incurável, quer seja por uma grande desilusão. Os pulmões e a pele são considerados órgãos de contato com a vida e relacionamentos interpessoais. A superfície interna das paredes pulmonares mede aproximadamente 70 metros quadrados, ao passo que a pele chega a medir no máximo 2,5 metros quadrados. As diferenças entre o tipo de contato que estão relacionados a esses dois órgãos são as seguintes. O contato da pele é direto, palpável e depende de nossa vontade. Melhor dizendo, podemos escolher o que tocar e por quem ser tocado. Já o contato estabelecido por meio dos pulmões é indireto e sutil, porém é inevitável. Mesmo não suportando uma pessoa, respiramos o mesmo ar que ela. A recusa em admitir a circunstância em que nos encontramos causa-nos falta de ar ou espasmos durante a respiração, como acontece na asma. Por serem órgãos afins no que se refere à concepção metafísica, podem ocorrer sintomas em um deles, que ao serem tratados se manifestam no outro. É uma espécie de alternância de sintomas, com o mesmo fundo emocional. Em uma pessoa que tem algum tipo de alergia respiratória, por exemplo, depois de tratada, sem alterar o padrão, a alergia pode se manifestar na pele ou vice-versa. O receio de se envolver com as situações da vida e de dar os primeiros passos rumo à liberdade e à independência pode afetar as funções pulmonares. O medo do desconhecido, de receber ou não, a dificuldade de expor e a recusa em absorver plenamente a vida são fatores emocionais geradores de complicações pulmonares. Aqueles que se mantêm abertos à vida e dispostos a viver e a se relacionar com as mais diversas situações do cotidiano mantêm os pulmões saudáveis. Pneumonia, cansaço da vida, irritação por ter se doado muito aos outros sem haver a troca. É um processo inflamatório, geralmente agudo, comprometendo os alvéolos, os bronquíolos e os espaços dos tecidos pulmonares. Pode ser originadas por bactérias, vírus, fungos ou parasitas. Nos adultos, é mais frequente a pneumonia bacteriana, causada pelo pneumococo. Nas crianças, predomina a de origem viral. A doença começa com infecção nos brônquios e nos alvéolos, afetando uma parte dos pulmões. Na pneumonia, o gás carbônico é eliminado adequadamente, mas o oxigênio diminui sua concentração no sangue. A pneumonia reflete um estado inferior e interior de cansaço da vida, causado por ferimentos, decepções ou preocupações excessivas, que levam a pessoa ao desespero seguido de desânimo. Metafisicamente, a pessoa fica vulnerável a contrair a pneumonia quando perde o prazer e o entusiasmo pela vida e se sente desanimada.
A doença representa a somatização do estado de apatia, provocando no corpo a redução do oxigênio na corrente sanguínea. O que leva alguém a desanimar-se tão profundamente ao ponto de somatizar a pneumonia? Geralmente, a desilusão com alguém muito importante em sua vida afetiva, um pai que se decepciona com o filho, decepção conjugal e etc., ou ainda cansar-se de lutar em vão, sem conseguir resolver a situação. Problemas dessa ordem podem levá-lo a esgotar suas forças e perder a vontade de viver. Vale lembrar que a desilusão é a visita da verdade. Toda vez que você se decepciona, é que estava iludido. Esperava tanto de alguém e se surpreendeu com o fato de que aquela pessoa não é como você imaginasse que fosse. Existe outro fator interno que é a principal agravante dessa perda de interesse pela vida. É o fato de você considerar ter feito tanto pelos outros e nada ter recebido em troca. O que provoca isso é a mania de ser prestativo e generoso. Enquanto você se incumbe de realizar quase todas as tarefas, os outros permanecem acomodados. Desse modo, seu relacionamento com os familiares torna-se uma via de mão única, vai e não volta, ou seja, você faz tudo por eles sem receber nada em troca. Essa postura gera profunda irritabilidade, chegando ao ponto de não suportar mais a situação, que no fundo você mesmo criou. Isso pode acontecer até com uma criança. Na cabeça dela, tudo o que precisa ser feito recai sobre si. Ninguém faz nada em casa. Só porque ela vai à padaria ou desempenha algum papel em benefício do lar, pensa que só ela faz tudo e os outros não fazem nada. Enquanto a criança estiver encarando a situação dessa forma, se alguém lhe pedir algo, ela responderá: tudo eu. Isso demonstra sua irritação com as solicitações porque ela está se sentindo explorada. Até esse momento, sua condição interna não seria suficiente para contrair a pneumonia, mas já é um passo. Caso venha a sofrer uma decepção qualquer, pode achar que fez demais e não foi corrigida. Isso desanima e provoca complicação emocional da doença. Outro exemplo é de uma dona de casa que se desdobra para atender às necessidades da família. Ela chega a ponto de pensar: o que seria dele se não fosse eu aqui? Quando sofrer alguma decepção com um ente querido, poderá desenvolver o padrão metafísico da pneumonia. Toda essa abordagem nos leva a compreender que, quando executamos alguma tarefa no lar ou no trabalho, devemos fazê-la com prazer, porque além de nos beneficiarmos, estaremos também facilitando a vida de alguém que nos é querido ou contribuindo em prol de um objetivo. Não podemos nos empenhar visando apenas os resultados compensatórios. Os conteúdos de toda experiência são sempre uma lição. Se os resultados forem bons, nos motivarão a seguir naquela direção. Caso contrário, sinalizam que devemos mudar a postura e seguir para outra direção. Pode-se dizer que os bons ou os maus resultados são uma espécie de sensor que norteia o nosso fluxo de vida. Ter um sensor de alto valor evita tomarmos dependentes de consideração dos outros, pois isso nos leva a cometer exageros no empenho e dedicação a eles ou aos afazeres, acabando por provocar um grande desgaste e um profundo desânimo quando não nos sentimos recompensados.